Essa é uma notícia realmente impactante. O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça de Lula, mentiu perante a Comissão de Segurança da Câmara Federal na terça-feira, dia 3 de dezembro, citando uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que excluiria da garantia constitucional da imunidade parlamentar os crimes contra a honra. Não há essa jurisprudência, diz o ex-deputado Deltan Dallagnol, advogado e ex-procurador da República. Ele mentiu na cara dura, enfatizou em seu canal no YouTube o ex-procurador. O artigo 53 da Constituição é claro: os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É um escárnio. Lewandowski mente na cara dura e joga a imunidade parlamentar no lixo. E com ela, adivinhe, joga fora um livrinho chamado Constituição. Gente, eu tô extremamente revoltado com o vídeo que eu assisti e acabei de reassistir e reassistir. Se estivéssemos num país sério, em que deputados e senadores de fato tivessem independência política e jurídica, o ministro receberia voz de prisão no exato instante em que proferiu estes absurdos. Daí se percebe que o Brasil está carecendo de pessoas sérias, não apenas no governo, mas em todos os segmentos da sociedade. E veja bem o caso do Lewandowski. Alguns meses atrás, o deputado Paulo Pimenta, hoje ministro da Comunicação de Lula, chamou o empresário Luciano Hang, da Havan, de corrupto e foi processado judicialmente por isso. Sabe quem foi o relator do processo de Hang? Exatamente o senhor Ricardo Lewandowski. E o que ele disse na época? Exatamente isso. O artigo 53 da Constituição Federal garante a inviolabilidade aos senhores deputados federais por suas palavras, opiniões e votos. Ou seja, Lewandowski, 2 pesos e 2 medidas. Mas hoje nós vamos falar também, pessoal, sobre os lacradores compulsivos da esquerda brasileira na classe artística, a serviço de Lula, do PT e da própria esquerda. E fazemos isso continuamente porque eles são, sem nenhuma dúvida, um dos maiores obstáculos para a pacificação da política brasileira, ou pelo menos para garantir o equilíbrio nas disputas políticas, a correção de rumos nos atos da política brasileira. São esses artistas, são esses indivíduos lacradores de plantão que fazem a cabeça de milhões de pessoas, principalmente jovens, utilizando-se da sua influência junto aos meios de comunicação para direcionar apoio a um elemento marcado pela corrupção, pela condenação, pela descondenação e pelas violações aos atos jurídicos e legais do país. Tudo da maior gravidade. A atriz Glória Pires e seu marido, o cantor Orlando Moraes, conhecido por seu apoio ao ex-presidente Lula e por discursos que exaltam valores como moralidade, respeito ao próximo, estão sendo processados judicialmente por conta de uma dívida de apenas R$30 mil. O credor afirma que mesmo tentativas de resolução amigáveis inúmeras, o caso não foi quitado, o que motivou a ação judicial. O caso também ganha destaque pela notoriedade do casal e pelo contraste entre sua postura pública e a pendência financeira que agora se arrasta na justiça. Enquanto defendem a responsabilidade e a ética em suas manifestações, para os outros, a situação evidencia uma flagrante incoerência entre discurso e prática dos mencionados. As figuras públicas exercem influência direta na sociedade e suas atitudes impactam significativamente, especialmente quando adotam um papel ativo em debates morais, políticos e sociais. Esse tipo de notícia é difícil entender porque Glória Pires se apresenta como uma milionária das artes, gente. Outro dia, sua filha fez um vídeo longo mostrando toda a fortuna de um ambiente doméstico em paraíso turístico do Brasil. Sendo assim, 2 alternativas se apresentam. A pessoa tem muito dinheiro e não paga porque não quer, ou a pessoa está enfrentando uma crise e tudo aquilo que foi planejado em relação ao atual governo, ou seja, ganhos fáceis através de projetos de incentivo à cultura, entre aspas, estão indo pelo ralo. Sem contar a própria dificuldade do país, cuja população tem reduzido a presença em espetáculos artísticos exatamente por conta da falta de dinheiro. E isso é um problema econômico de governo, mas que tem a presença e participação
de artistas como esses que acabamos de citar. E para finalizar, uma informação que amplia a percepção do janjômetro. Janja é realmente uma esbanjadora. E quando junta com Lula, a coisa fica ainda pior. O suposto presidente Lula do PT e a primeira-dama, Janja, ostentam 2 relógios de luxo, que somados estão avaliados em mais de R$70 mil. Os relógios combinados da marca suíça Omega são da edição Constellation. O relógio do petista é um Omega Constellation de 39mm em ouro, amarelo e aço. No site da Omega, o relógio não consta para a opção de compra no Brasil. Porém, numa boutique internacional, o produto é avaliado em 8.860 euros, que convertido ao real fica em cerca de R$56 mil. Já o relógio da primeira-dama é um Omega Constellation 28mm em aço com vidro de safira convexo, resistente a riscos com tratamento anti-reflexo em ambas as faces. O relógio de Janja aparece no site oficial da Omega como opção de compra em coroas suecas, mais precisamente 20.200 coroas, o que convertendo para a nossa moeda fica em cerca de R$16 mil. Com esses gastadores compulsivos, não estranha que a economia do país esteja indo para as cucuias.